Olá, jovens, sejam muito bem-vindos ao Kidzone. E, bom, mais um episódio. Eu queria primeiro pedir desculpa por não ter vídeo semana passada. Eu me enrolei com um monte de coisa que eu tava fazendo, uma delas o próprio regional de Joinville. E acabei que, quando eu parei pra falar, putz, eu devia gravar o episódio, já praticamente tinha acabado a semana. Aí eu falei, vamos deixar pra semana que vem, vou aproveitar minha viagem aqui em Joinville, vai ser melhor. E, bom, falando de Joinville, eu trouxe duas pessoas que foram muito bem em Joinville, mais especificamente top 8 em Joinville. Primeiro, meu amigo Daniel Vieira. Não, ele não é primo meu, não importa o que digam. Tem me conhecido como Paladino, por favor, se apresente. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário vão estar assistindo. Eu sou o Daniel Vieira, também conhecido como Daniel Paladino na comunidade. Sim, o nick é por causa do meme. Tô jogando VGC faz aí uns 2 anos, consegui pegar top 8 aí nesse fim de semana. Tem um canal no YouTube que eu pretendo voltar a fazer live, eu fazendo isso na Twitch, agora estamos no YouTube. Em algum momento eu vou voltar a fazer live, eu prometo. E tava jogando esse fim de semana pela Illusion VGC, né? Time nosso de Curitiba. E de apresentação minha é isso aí. Aí, ó, primeiro, pra quem me cobrou jogadores do Sul, tá aí. Segundo, eu vou pedir pra ele me mandar o link depois pra eu colocar na descrição pro pessoal poder achar, beleza? E o outro, também top 8 de Joinville, olha só, coincidência, é o Rems, que já veio aqui antes. E aí, pessoal, quem fala é o Renvis. Bom, meu nome é João, né? Eu conhecido como Renvis. E é isso, já vim aqui antes, acho que no segundo episódio. O Victor Vieira me chamou pra mais uma, né? Pra gente contar nossa experiência de Joinville. E falando, já que o Daniel falou do time dele, eu vou falar do meu, representando o KSV. E é isso. O Rems também tem canal no YouTube, em que ele posta o que ele quer, porque eu nunca entendi exatamente o padrão de conteúdo, mas tudo bem, é o Rems, eu entendo. É o canal dele. E, bom, temos muito o que falar, né? Porque, primeira coisa, já começando nosso bloco de notícias. Teve o Grand Challenge, e já saiu os resultados do Grand Challenge, então se você jogou e quer saber como é que você foi e tudo mais, vocês já podem conferir. Dá pra você olhar tanto pelo Nintendo Switch, no jogo, em que se você for... No próprio lugar em que você competiu, agora vai ter uma aba escrito competições prévias. E vai mostrar a sua classificação, o seu time e tudo mais. Mas se eu não me engano, Inclusive, é assim que tu desloca o time, se tu tá com problema pra pegar os Pokémon que estão travados, é assim que tu vai tirar ele de lá, que não vai esquecer que nem eu. É verdade, tem isso. Destravem o seu time antes de jogar o próximo local, tá? Não façam como eu. Gente, não faz isso não, que eu já passei tanta raiva com isso, já passei tanto desespero. Ainda mais porque antigamente o Locals travava... Nem Locals, Majors travavam o seu time. Então, né? E você também pode olhar pelo home, pelo aplicativo do celular. Eu não sei se dá pra olhar pelo computador, mas eu acho que pelo celular dá. Eu não sei mexer e eu não sou tão esforçado que nem o Lord Nuga pra gravar todo o próprio celular e mostrar pra vocês. Você também consegue visualizar pela sua página da Play Pokémon lá no site do Trainer Club, né? Loga lá, vai em My Play Pokémon Pages e você consegue enxergar. Isso, se você conseguir perpassar todo o labirinto que é achar aquela página, não entrar na página em português, que é a página errada, e conseguir chegar até lá, eu desejo boa sorte. Algum dia eu mostro aqui. Beleza. Dito isso, eu queria avisar que passou Joinville, né? Vão ficar um tempo sem torneios aqui no Brasil, mas torneio não vai faltar no redor do mundo. E, salvo engano, as minhas anotações, em outubro a gente vai ter 3 Majors, um meio que em cada continente, né? Um na América do Norte, um aqui na América do Sul e outro na Europa, que é o que mais impacta a gente. O mais próximo é em Lima, vai ser um special event. Eu não sei se vai ter stream. Se não teve em Joinville, eu vou presumir que não tem em Lima. Ou isso vai ser tipo uma iniciativa deles, não sei. Como são outros organizadores, não tem como ter certeza, né? Tem que esperar eles anunciarem mesmo. Eu diria que não, porque parece ser um evento menorzinho, mas eu posso estar totalmente errado, né? Eu não duvido de ter, porque eu lembro que
algum Regulation passado, houve um torneio aqui na América Latina, não lembro se foi em Lima ou se foi na Argentina. E teve uma stream bem organizada por eles mesmo, tipo a Copag deles, por assim dizer. Óbvio que a Copag tem lá, mas enfim. Talvez tenha. Talvez não passe a mesma vergonha que passou em Joinville. Sim. Se tiver, eu acho que vai ser nas próprias... Assim, na Victor Road deve acabar aparecendo o link, mas nas redes sociais também deve acabar aparecendo também. Então, infelizmente seria no Twitter, provavelmente, em que a gente em tese não tem acesso. Mas depois a gente ainda vai ter Louisville, eu acho muito difícil esse nome. E depois em Lille, que são meio que... É meio que a rota que a gente tem até o LIC de referências. Então, tipo, basicamente, a cada final de semana vai ter um torneio pra você ver o andamento do meta. E vai ser interessante porque, em geral, o LIC é composto de latino-americanos, norte-americanos e europeus. Então, é como se fosse uma gotinha de cada peça que você precisa para descobrir provavelmente o que você deveria esperar para o LIC. Então, os outros dois com certeza vai ter stream, porque deve ser a própria Pokémon que deve fazer, ou a Victor Road mesmo. NA e Europa, né? Então, é diferente. Então, sugiro que assistam, tomem suas notas, porque eu acho que o meta vai mudar muito, pelo coisas que a gente vai conversar aqui ainda. E vai ser nesses torneios que você vai ver o andar dessa mudança. Certo? Certo. Certo. Ok. E, bom, pra finalizar, esse bloco de notícias, eu queria fazer um negócio que eu já falei que queria fazer há mais tempo e nunca fazia, e agora eu vou me esforçar para que todo vídeo tenha, que é uma recomendação. Não dá pra falar tudo aqui, ainda mais a gente tentando gerenciar o tempo e tudo mais. E tem conteúdos que merecem um vídeo inteiro próprio. E pra você que fala inglês, tem muito conteúdo muito bom em inglês disponível na internet afora. E eu acho que seria interessante se toda semana eu pudesse recomendar, ou mesmo meus co-hosters pudessem me recomendar também alguma coisa. E toda semana eu falar, olha só, esse conteúdo interessante que vai ajudar vocês na melhora de vocês, ou na atualização de vocês e tudo mais. E eu tinha separado um vídeo que eu acho fantástico, de um canal que provavelmente é um dos melhores canais, se não o melhor canal de Pokémon que existe, que é o False Swipe Game. Não sei se vocês dois conhecem. Criador de inúmeros teoremas do competitivo. E é justamente esse o ponto. A série dele de teoremas é maravilhosa e, na minha concepção, é uma obrigação de todo jogador competitivo de assistir, porque é o puro suco da teoria. E eu decidi que eu queria trazer um dos mais recentes, acho que é o teorema mais recente que ele fez, que, se não me engano, é o teorema do Gyarados, que é um vídeo sobre predicts. Eu vou mostrar aqui na tela. Eu não vou passar o vídeo, que obviamente eu vou colocar o link para vocês assistirem, mas é um vídeo... Grava react na próxima. Então, tirando o fato que eu já vi esse vídeo 2 vezes, eu não aguento mais ver. Eu vi também, é muito bom. As mesmas alegorias de Gyarados. Mas qual que é a ideia? É um vídeo em que ele explica predicts, as camadas de predict, as características de cada camada e como que você tenta buscar certezas dentro de uma dinâmica que é, por natureza, a incerteza, sabe? É um vídeo de 18 minutos, super tranquilo, dá pra assistir como podcast, se você quiser. E, cara, assistam. Assim, eu não quero dar muito spoiler, só assistam, anotem e aprendam, porque, cara, esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Eu não sei o que dizer. É um conteúdo que, pra mim, pra jogador novato, é muito bom, sabe? Porque, cara, quando o jogador tá começando a aprender, ele tem essa mania de, não, eu preciso da predict, jogador bom é quem não é quem dá predict sempre. Não é assim que funciona. E esse vídeo é muito bom pra mostrar isso. Sim, o exemplo do Gyarados e... eu não quero spoiler. É só que você consegue, na medida que você domina todas as camadas que ele vai comentando, você percebe o quão que você vai ficando bom em Pokémon e ponto. Porque eu gosto de brincar que Pokémon é xadrez com poker.
E esse vídeo é sobre o lado poker de Pokémon. Então, fica aí a minha recomendação. Mas antes eu queria só perguntar, vocês gostam de dar predicts maluco? Vocês são um cara sangue frio nesse ponto ou vocês são super safe? Depende como eu acordo, cara. Tem dia que eu acordo assim, virado no enxadriça, não, vou jogar meu planinho, tudo quietinho. Tem outro que eu olho pro fundo da alma do meu oponente e falo: eu vou dar Earth Power no seu Pelipper porque eu sei que você vai trocar pro Arcaludon. Perfeito. Eu sou exatamente assim mesmo. Eu gosto de alternar entre o psicopata e o comportado. E o meu oponente que vai descobrir na hora que eu clicar meus botões. Eu gosto muito de ser o cara que não arrisca nada, mas se o meu oponente brincar demais, se ele me deixar com raiva, pra ser mais sincero, eu começo a dar read que nem um maluco. Se ele me deixa bravo, eu entro no modo vingança moral, sabe? E falo, não, eu vou te ler todo turno. Quando dá certo é lindo, eu me sinto incrível. Quando dá errado, eu só fico triste. É aquela parada, todo mundo já fez alguma play que se desse certo você ser o gênio, o Wolf Glick da sua geração, mas se desse errado você sentir tipo um Trubbish. O que diferencia a jogada do 1100 da Ladder pro 1700 é meramente se deu certo, né? Exatamente. Ou o Miss do Dracometer, né? Ou o Miss do Dracometer. Muito bom. Aí o YouTube jogou uma propaganda aqui na minha tela pra estragar toda a estética do vídeo. Mas tudo bem. Bom, essa é a minha recomendação. Assistam. E daqui pra frente eu vou tentar toda semana trazer então um videozinho pra comentar e tudo mais. Que bom que o Daniel já tinha visto esse vídeo. Trouxe muito mais moral porque eu tô falando e não parece só um cara divulgando o canal dos outros. Obrigado. E beleza. Eu só vi que você tinha. Eu só vi que o vídeo tava lá porque você ia botar nas recomendações. Ótimo. Então, olha só. Conteúdo. Tô colocando até jogador bom pra aprender coisas. Mas é isso. Bom, fechando então o bloco de notícias, vamos falar de então o tópico principal dessa semana, que é o Regional de Joinville. Vou até colocar aqui na tela pro pessoal ver. Dá uma diminuída pra ver tudo mais. Beleza? Show. Regional de Joinville. Como eu tinha falado, os 3 estavam lá, os 3 jogaram, os 3 foram bem. E poxa, quem melhor pra comentar do que 3 pessoas que usaram estratégias diferentes, enfrentaram pessoas diferentes, a gente repetiu algumas, mas tipo assim, enfrentaram a maioria das pessoas diferentes e chegaram no mesmo lugar, certo? Bom, vocês têm algum comentário sobre o evento regional de Joinville primeiro pra poder fazer? Você tem algum aí, Renves? Não, eu vou botar essa pressão em cima de mim, porque é nervoso. Quantos regionais vocês já jogaram nessa altura? Assim, sem contar like, Regional, considerando regional só o VGC. mesmo. Considerando só do VGC, porque eu já joguei o do Gol, esse foi o meu quinto regional. Quinto regional. E você, Renves? Mais que eu. Esse acho que foi o meu quarto regional. Foi meu quarto regional. E foi, curiosamente, o primeiro regional que eu consegui terminar em primeiro no suíço. Deu alguma coisa boa? Não deu, mas tá lá. Não, deu coisa boa sim. Cria vergonha na cara. Não, deu. Pô, é bonito Que acho ficar que- com o nomezinho 6-0 na vida. Não, com certeza. Acho que porque... Acho que vai da experiência também, por exemplo. A primeira vez que eu fui pro regional eu tava com um bom resultado. Quando eu percebi que eu tava brigando por cima, falando de experiência própria minha, eu começava a ficar nervoso e começava a me subestimar ao ponto de falar, eu não tenho como ganhar dessa pessoa mais, nunca mais. Então, basicamente, eu entregava um jogo. Aí eu percebi que não sei coisa de doido. Então eu comecei a trabalhar mentalmente nisso em mim, e eu percebi que chegou em Joinville, por mais que eu peguei enfrentei as pessoas muito boas, que enfrentei, a gente vai contar aqui no histórico, não sei. Eu tava tranquilaço. Falei, tô jogando bem,
pra jogar bem. Bora ver o que dá. Show. Eu, sem querer, caguei a câmera do Renzo. Eu voltei, beleza. Pode. De comentário que eu tive sobre esse regional, tipo, honestamente, a única coisa que me deixou meio bolado foi justamente não ter stream. Mas, cara, a experiência desse regional foi muito boa, sabe? A organização, tudo ali no evento foi bem maneiro. E sobre experiência pessoal, assim, como jogador, o que eu acho que eu senti de diferença, que eu acho que é interessante comentar pra galera que tá começando nos eventos entender que elas vão pegando mais firmeza com o tempo, foi justamente eu mudar a mentalidade de acordo com os eventos, né? Tipo, geralmente, exceto pelo meu primeiro regional, que é história para outro momento, toda vez que eu perdi as duas primeiras derrotas que você podia perder antes de passar pro Day 2, já começava aquele pensamento interno, pô, já era, não tem como conseguir, impossível ganhar todo o resto. E o que mudou desse regional pros outros foi que no primeiro dia, tipo, a minha segunda derrota foi na quarta rodada, eu precisava ganhar duas, veio o pensamento, pô, eu vou tentar. Aí eu mudei, pensei, não, pera, eu não vou tentar. Eu vou fazer isso aí, tá ligado? Eu vou na frente, tamo vivo. Então, isso é uma parada que, tipo, pô, conforme você vai jogando regional, você sente, tá ligado? Você ganha maturidade. Com certeza. Eu queria perdi comentar a uma coisinha. rodada. Ah, desculpa. Não tem problema não. Eu perdi a primeira rodada e foi muito interessante a diferença de maturidade nessas horas de que eu saí rindo do fato de que eu perdi. Porque eu achei muito engraçado como que eu perdi tão feio na primeira rodada. Porque as pessoas que estavam do meu lado estavam tipo assim, nossa, esse é o Kids, ele é muito incrível, foi super bem no Mundial, não sei o que. Eu falei, para. Aí eu peguei e tomei um 2-0 caixa punch, assim, aí eu só saí tipo, caralho, doido, não sei jogar esse jogo não. E eu vi pessoas, tipo assim, sofrendo por conta dessa pressão. Então, de fato, é uma evolução muito legal. Eu tô mostrando aqui, você perdeu tanto a rodada 2 quanto a rodada 4, né? E perdeu pra pessoas que fizeram top. Caramba, que incrível. Você perdeu pro cara que ficou em quarto, pro cara que ficou em oitavo e pro cara que ficou em terceiro. Pois dá uma sensação assim, tipo, pô, eu não sou tão bom, mas... Tua run com certeza foi uma run difícil. Com certeza foi desafiadora. Mas E isso falando, buscando isso que o Kids comentou, vou buscar o que comentou. Eu que estava do lado do Kids, vendo ele sair do round 1, pensei, pronto, o Kids perdeu, ele vai estar desesperado, ele vai entrar um vórtex mental de que vai, enfim, depressivo. E ele tava assim, perdi. Tá tudo bem, eu perdi. Caramba, esse rapaz tem um nervo de aço, é uma máquina. Cara, E aí logo depois ele engatilhou 9 vitórias. Então a cal é aceitar. Mano, é isso, você tá lá no regional pra brincar, pra se divertir, tá ligado? Isso é verdade, isso é verdade. É engraçado também, velho. É muito mais fácil falar do que fazer. Eu, por experiência própria, eu sou muito competitivo, eu gosto de vencer. Mas tu conseguir ter essa mentalidade onde tudo bem, tu tá lá pra se divertir, tudo bem perder também, tu não é invencível. Como não é um jogo de dar pra garantir 100% das vezes a vitória. E tu tá lá realmente pelo evento, pelos amigos, rapaz, eu acho que vai ser sempre uma experiência muito boa pra ti, independente do teu resultado. E acho que, querendo ou não, isso vai vir da experiência de outros torneios. Né, teu primeiro regional, já teu 20º regional, teu 10º regional. Já vai estar, tipo, mais Com certeza. experiente, óbvio. Então, esse é um detalhe. Esse é o meu 6º regional. Eu joguei todos os regionais que tiveram no Brasil. E eu já passei por todas as possíveis experiências, vamos dizer assim. E eu só... Quando eu sabia as regras, eu sabia que 4-2 passava, eu perdi a primeira e eu pensei, tipo... Ainda dá. E o Mundial me ensinou de que ainda dá. Por exemplo... Eu sei que eu vou repetir esse exemplo muitas vezes na minha vida, mas é porque eu acho que ele é muito emblemático. A primeira rodada do dia 2 do Mundial, quando eu enfrentei o Paul Chua, eu fui espancado na primeira partida. E no primeiro turno do G2, eu perdi o meu restrito, sem ter dado dano no time dele. Em outras palavras, eu podia só ter entendido que ali eu não ia ganhar mais. E eu ainda dei um jeito de virar e ganhar aquela BO3. Eu cheguei à conclusão de que, tipo, não vale a pena desesperar. Enquanto tiver... Depois que você tiver eliminado, chore, reclama, dá murro na parede, não sei o que. Não dei murro na parede. Mas reclame. Mas enquanto ainda dá, continua. Sabe?
mas é muito difícil. Ainda dá. Certo? Então, eu acho que é um tipo de maturidade que ter várias competições realmente vai te trazendo. Um companheiro meu do time, inclusive, daqui de Curitiba, ele startou Joinville fazendo 0-2. E ele foi pro Day 2. Ficou lá, O Ítalo? 38ª. Não, o Ítalo ficou top 16. Esse aí foi o Eros. Ele ficou 3. Quanto. Eu não lembro quanto ele ficou 38º, mas ele foi pro Day 2, tipo, sempre dá, tá ligado? Eros Sempre dá. Brownie. Ele mesmo. Essa é uma mudança que eu queria comentar, inclusive, tipo, que é agora recente, como o Kid falou. X2 passa Day 2. Isso não era assim antes. Antes a gente tava muito exposto a uma bolha de resistência. Não que não tenha, no Day 2 não existe isso. Mas no dia 1, tu passar pro dia 2, virou literalmente depende de ti e de ti. Tu pode perder até 2 vezes e é isso. Antigamente não era assim. Por exemplo, no último regional de São Paulo que eu joguei, eu terminei X2 e eu não passei pro dia 2. Porque não tinha dia 2. Era outro formato. Então, na minha opinião, independente de organização e tal, pra mim essa mudança foi a mudança mais impactante e mais saudável, no meu ponto de vista. Tu garantir que as pessoas consigam pro dia 2 com X2, pô, muito bom, muito mais reconfortante, pra assim dizer. Dá uma tranquilidade a mais, querendo ou não. Foi... Assim, eu acho que esse número é até meio exagerado pra um torneio de 100 pessoas. Mas eu não desgosto, na verdade eu gosto bastante, porque... Por exemplo, no modelo brasileiro, quem fez 6-0 já garantiu o top, eu acho muito legal, porque, tipo assim, o cara que foi muito bem, tá tranquilo. O cara que foi muito legal, vamos dizer assim, tem que se esforçar só mais um pouco. E o cara que passou na beirada tem que se esforçar mais, mas ele tem a oportunidade. Então, poxa, por exemplo, o Sebas que chegou na final, ele passou 4-2. O Luiz, que chegou no top 4, passou 4-2 também. Mas ao mesmo tempo, o Rems, que fez 6-0, também foi longe. Eu fiz 5-1, fui longe. O Paladino, você fez 4-2, não foi? 4-2. Então, por exemplo... Isso. Não teve oportunidade, sabe? Tipo, punia menos o jogador pelos resultados e, principalmente, dava uma pausa. Que é uma coisa que eu acho que fez muita diferença. Poder jogar, com certeza. descansar e depois jogar de novo. A gente até comentou lá com piada na hora, quando tava no último rodada, entre eu que tava na mesa com o pessoal lá, de que a gente ia poder almoçar no horário normal. Porque normalmente quando era o regional ou like da vida, a gente almoça, não almoça, a gente engole alguma coisa entre os rounds, porque não tem. Ah não, nesse Joinville no dia 1 acabou por volta das 2h30, se não tô enganado, eu posso estar errado, 2h30, 3 horas. Então, tipo, óbvio, não é um horário de almoço, mas é muito melhor, muito ideal comparado aos outros. Poxa, um dia 1 acabar antes das 3 é ótimo. Deu pra fazer coisas. No nosso caso foi dormir, mas deu pra fazer coisas. No meu caso foi dormir também. Então. Beleza. Eu acho que foi um bom insight, mas eu queria comentar um pouco sobre os times, de fato. Bom, primeiro, eu queria parabenizar os brasileiros que foram bem, só que são muitos. Tipo, muitos, eu tô mostrando aqui na tela. Então, meus muitos parabéns para todo mundo que fez Day 2, todo mundo que pontuou também. Especialmente pro Gabriel Agatti, que ficou em primeiro, de novo, e mandou muito bem. Ele passou 5-1, mas se eu não me engano ele perdeu uma no dia 2. E mesmo assim foi tipo, só subindo. É impressionante como que não pode dar brecha pra esse homem. Mas eu queria falar mesmo era do time dele. Não só porque foi uma mirror match na final. Eu quero ver se aparece bonitinho na tela. Não aparece. Mas eu queria uma opinião do nosso especialista de Ninetales pra comentar um pouco sobre o time do Agatti. O que você tem? Cara, primeira coisa que eu já vou tirar isso aqui do cavalo. Eu nunca pensei que eu veria um Pokémon de 81 de ataque special rodando Choice Specs, sendo um dos principais atacantes do time, cara. Pra mim isso é surreal, porque na inteira de Alola pra mim tá ali pra setar a nevezinha, dar Aurora Velho, pá, beleza. Então assim, é um meta
que tava precisando de dano de gelo, aparentemente, foi a Call do Agat. E a Ninetales de Alola é um dos Pokémons mais rápidos do meta atualmente. Ele foi lá e botou pra funcionar os 81 de SP ataque pra mim. Isso aí é surreal. Se bate fofo, põe um Spexter gelo. Que aí vai bater pelo menos doído, né? Não né? muito, mas vai incomodar. Pensando no tanto de Garchomp que tava tendo, né? Eu acho que esse é o grande ponto, como o Paladino falou. Beleza, ela bate fofo, só que ela bate super efetivo, então dobra. Aí tem uns óculosinhos, mais um multiplicador, tem um Tera, mais um multiplicador, e acaba que, opa, matei. E tem 2 nichos também, bem interessantes da Nine Alola nesse caso aí. Que primeiro, o Snow Warning ele vai servir principalmente pra você tirar, para você bater com 100% de acurácia com o Blizzard, que é muito bom. Mas eu acho que um nicho que também é bem da hora, eu não acho que esse foi o principal foco da Ninetales de Alola no time do Agat, mas que é um nicho bom, que é justamente você ter uma ferramenta a mais contra os times de clima, né? Você pode tirar o... Se você acerta o turno, tira a chuva bem na hora que o Arcaludon dá Electroshot, cara, ele é um slot livre que você faz o que você quiser. O cara tá preso um turno, tá ligado? Ele não pode trocar. E o outro nicho, é engraçado eu chamar isso de nicho, mas ela é uma fada, que não tem Pokémon fada bom nesse meta praticamente, né? É Primarina, Clefable e agora Ninetales de Alola também. Tem um Scott também, mas ela é Tailwind. E é uma fada que bate na maioria das outras fadas. Porque é um Zicote, então um Espírito de Gelo e a Primarina de Freeze Dry. Pro Freeze Dry, é verdade, verdade. Então, ela não fica boiando, vamos dizer assim. Ela também pode jogar, inclusive, contra... Tipo assim, ela não bate só na Primarina, ela bate também no Pelipper. Então você pode no ter, por Pelipper exemplo, você pode se locar em Freeze Dry pra bater em Pelipper e no Amoonguss e no Basculation. Isso também dá algum dano no Archaludon, então tipo, é um golpe, entre aspas, de graça, que você nunca sai perdendo totalmente. Eu usei na Ninetales de Alola com Freeze Dry, tipo, quando você tava contra time de chuva, é muito bom, tipo, beleza, é um Pokémon que bate fofo, só que você tá batendo super efetivo, tá ligado? Você fecha danos essenciais pra sua equipe. Rems sumiu. Ih, morreu a câmera do Rems. Oh não. Rems, volte. Desculpa, eu ainda tô falando, mas a câmera vai ter que sumir por um instante. Mas, Tudo inclusive, bem. complementando o que vocês Isso falaram saiu também da Ninetales, é interessante vocês verem o resultado aí. Poder discutir, Sim. não sei se o Kid tá pelo Top Cut Explorer, mas só filtrar na Ninetales. Teve 5 Ninetales e o resultado foi Isso top aí- 16. isso Claramente 8 uma- Ninetales, 5 no Day 2. Isso a gente Perfeito. vai comentar com mais calma mais pra frente. Mas sim, eu vou mostrar. Mas teve muita Ninetales. Teve muita coverage de gelo, na verdade, se você parar pra pensar. Porque teve as 3 Ninetales do top. Teve 2 Porygon 2 com Ice Beam também. E o Rems não tinha golpe de gelo. Um Poliwrath de Ice Punch. Teve Poliar de Expand. Esse aí foi, esse foi um molho. Mas... Tinha a Meowscarada. Sim, é verdade, teve a Meowscarada. Mas, concluindo do time do Agat, eu acho muito legal esse time, porque ele é balanceado e o Dragonite ele parece meio esquisito, meio dependente de Terra e tudo mais, mas no fundo eu acho muito divertido como que você simplesmente fala, tanto faz, eu entro de Dragonite, eu clico Terra Blast. E aí até o cara se posicionar pra ganhar do seu Dragonite, você já deu tanto Terra Blast que tudo tá na range de Earthquake e Sucker Punch. Esse que é o ponto. Não só nisso, tipo, isso remete a um outro time que teve Regulation 6, se eu não tô enganado, que abusava muito de muito dano e com muita prioridade atrás. No caso, tu vai ficar na range de um Extreme Speed, um Sucker Punch, ou nesse caso também o Earthquake na prioridade, mas é rápido, ou o Blizzard, que também é muito rápido. E essa foi uma dificuldade que eu senti, experiência própria falando com o time. Ele vai te bater muito forte, vai ter como finalizar. Então, mesmo que tu tanque um golpe, na Terra Blast não vai finalizar ninguém, o Extreme Speed logo em seguida vai, Sucker Punch logo em seguida vai. Na Ninetales mais rápido todo mundo vai. Então esse time claramente era ainda é uma call muito boa pro meta. É um dos times mais fortes do meta, na minha opinião. E tá aí pra assustar as pessoas. Sim. Demais. Ele é bem esse o plano. Você cansa no início e depois sweepa, porque tanto Ninetales quanto o Garchomp tem spread e são muito rápidos. E eu gosto que esse time, eu comento muito com alguns amigos meus
que eles não podem ficar presos em dar nome pra... em rotular times como arquiteturas. Então, Já tô chamando de Double Dragon esse time, tá? não tem pra você dar nome, mas rotular é o seguinte. Se você pensa em Garchomp, Ninetales, Dragonite e King Gambit, isso é um Book Orphans, muito claramente. Só que os outros dois, Incineroar e Amoonguss. Incineroar e Amoonguss é a cara do Balanced. E aí você fica, é qual? Os dois. Porque existe uma transição entre esse tipo de arquitetura. E esse time, ele é muito interessante justamente porque ele pode jogar mais para um lado ofensivo, mais para um lado balanceado, dependendo do matchup. Então, um lado ofensivo, eu digo, eu entro, bato, vou batendo até você me derrotar, aí entra outro e vai batendo até você derrotar. Ou um Incineroar Amoonguss, troca, bate, não sei o que, e vai. Esse tipo de versatilidade é o que normalmente faz com que times sejam acima da média. É diferente de, por exemplo, um Tailwind de porrada genérico, que não tem opções de jogo. Você pode ver que, se você olha o top 8 que está aparecendo na tela, não tem time com um modo de jogo só. Todos os times têm pelo menos 2. Porque vai criando essa versatilidade entre os jogadores. E por falar em versatilidade, eu queria que o Paladino falasse também, já que foi ele que enfrentou, um pouco... Não se enfrentou o Ronf também, não enfrentou o Rams? Não enfrentei o Ronf, não. Não foi você? Tudo bem. Então eu queria que o Paladino falasse um pouquinho sobre o time do Ronf, que, pelo que eu fiquei sabendo, é uma versão estranha do time do vovô. Então, eu não sabia que o time do... que esse era uma versão do time do vovô, certo? E assim, como foi a minha experiência contra ele? Quando eu tava esperando sair a partida entre ele e o Leozinho no Top Cut, eu lembro que a única coisa que eu perguntei foi: Salerno tá de Sneasler King Gambit? Claro, sim, eu falei, beleza, é só disso que eu precisava saber. Só que eu precisava saber de mais coisas. Por exemplo, King Gambit seria Terra Voador com o Safety Goggles. O Safety Goggles já me atrapalhava, mas o Terra Voador sim, né? E cara, é um time que eu não sei o que pensar sobre ele, tipo... porque ele tem 2 modos principais, mas os dois focam em você setupar com algum Pokémon, né? Ou você setupa com a Volcarona, ou você setupa com o King Gambit dando Swords Dance. E até agora eu tô tentando entender qual que é a call do Baxcalibur. Tipo, eu não vou falar que é ruim. Definitivamente não é ruim, ele pegou top 4 no regional. Mas eu não consigo entender qual é o nicho do Baxcalibur. É puramente pra você bater em Garchomps e Dragonites? Imagino que sim. O sentimento que eu fiquei é justamente esse. Imaginei que ele botou pra matar os dragões. Matar o Dragonite, matar o Garchomp, matar o Hydreigon. E eu achei... O time original do Agat tinha do vovô, tinha Archaludon do vovô? Do Baxcalibur. Que Sim. aí dava Population Mob no próprio Archaludon. Eu não duvido de que o time do Sebas chegou no ouvido dele e ele colocou o Baxcalibur no lugar. Eu não duvido. No caso, você tá trocando. Chegou no ouvido do Huanf, e aí o Huanf trocou e botou o Baxcalibur. Isso. Eu me embananei todo. Mas o Huanf, não duvido que ele descobriu que tava indo muita gente de Double Dragon e falou, Baxcalibur é gigante contra isso, vamos colocar. Ele perdeu o Double Dragon, no fim das contas, mas né? Então, aliás, só queria comentar uma parada, já que a gente falou do time do Agat e do Sebas, que assim, o que mudou principalmente foram os sets da Ninetales e Garchomp, certo? Um usou Choice Items, outro Life Orb e Fox Sash. Sim. E aí, parando pra analisar, você percebe que o Gabriel Agat ganhou o regional tendo apenas um Protect no time. O melhor movimento do jogo. Querendo ou não, isso é um pouco contraintuitivo, né? Eu, por exemplo, sou viciado em Protect, pra mim é o melhor golpe que tem, não dá pra não ter. Inclusive, eu abri mão do Clismog no meu Amoonguss pra ter Protect, mesmo piorando meu matchup de Dondoso. E quando eu enfrentei o Agat, eu olhei isso e falei, gente, ele tá realmente com um Protect, vou tentar abusar disso, né? Vou pressionar ele com dano no slot. O maior problema é que ele joga bem. Só esse detalhezinho, então ele sabe se posicionar bem com pressão, né? Esse pequeno detalhe, joga bem. Eu não conseguia, tipo, eu pensei que seria um pouco mais fácil me pressionar, tipo, aquele slot vai morrer agora, aquele slot vai morrer. Mas ele sabia trocas bem posicionadas com pressão de dano, que absurdo é isso?
Então, beleza, eu acho que na mão de qualquer um time com um Protect provavelmente não vai ter o mesmo desempenho que vai ter na mão Pois dele, que ele é. sabe se posicionar com pressão de dano. Ele conhece o time dele, ele montou. Protect é muito Então, bom, mas é, tem dessas. Aliás, exatamente. falando em detalhezinhos, eu considero que o meu time, ele era um matchup vantajoso contra o Huanfi, só que ele tinha 2 detalhes bem pequenos que eu deixei escapar. Primeiro, o Huanfi é um dos melhores jogadores da América Latina atualmente. Segundo, o Sneasler dele tinha coaching. E eu acho essa sacada genial pro King Gambit. Por quê? Porque o King Gambit, ele é um Pokémon que é muito tanque, principalmente no lado defensivo. Então você consegue buffar ainda mais o lado defensivo dele. E no primeiro turno, você já vai ter um King Gambit mais 3 de ataque. Então você não precisa de Black Glasses. Você anula uma das maneiras de derrotar ele, que seria botando ele pra dormir com o Spore. Daí você olha pro meta. Você vê que os principais atacantes são... os principais atacantes especiais estão sendo Goldengo, que o King Gambit dá wall. Ninetale e Alola agora tá virando dos principais. Você resiste todos os golpes, exceto o Moonblast, mas, tipo, garanto pra você, você não quer dar o Moonblast tendo o risco de buffar ainda mais o ataque dele. E a Ursaluna, que aí sim, realmente, você para e pensa, pô, pera aí, Ursaluna é um matchup vantajoso pra Ursaluna, porque ela bate super efetivo. Mas aí você lembra que você toma um Close Combat e vai tomar muito dano, sabe? Então eu achei uma sacada muito genial, porque o King Gambit vira uma parede contra muita coisa do meta. Sim. Né, eu concordo. Eu achei muito top essa adaptar. Desculpa, Kid. Não, por favor. Ok. Essa opção dele pelo coach. Porque, de fato, como tu falaste, já que ele tem o coach, já que ele tem a opção de ter mais um boost, eu posso abrir mão do Black Class, posso abrir mão do meu Tera. Aí eu posso, então, aumentar os matchups do King Game, tipo, se ele tiver o Tera voador. Mas também ele pode clicar o coach pro Baxcalibur, que não tem nenhum setup. Aí automaticamente o Baxcalibur bate absurdamente forte. Ou então o Mouse Hold. Muita gente, eu imagino, depois do Regional de Baltimore, montou seus cálculos de Mouse Hold Population Bomb. Eu não quero perder pelos Pokémon, então agora eu sei que eu aguento um Population Bomb. Mas e um Population Bomb mais um, tu aguenta? Acho que ele descobriu muita gente que não aguentava. Então, o próprio 1 mais 1 do coach é muito quebrado. Eu gosto bastante dessa ideia. Fora que, olha aí, é verdade, eu nem tinha pensado nisso. Você dá o coaching no Baxcalibur no turno 1, você dá o Scale Shot. Cara, você provavelmente pegou um nocaute e ainda deu o equivalente a um Quiver Dance físico pro Baxcalibur. É verdade, né? Então. Apesar de que o Skill Shot tem um drop na defesa, ele compensa. É um Dragon Dance. É interessante mesmo. Vocês têm que lembrar também que, justamente esse é o ponto, ele pode dar coach na Valcarona e ela dá um Omni Boost. Olha, esse Dondoso tá do fake, Dondoso. Eu Sai tenho do medo fake, da Dondoso. Volcarona com ataque físico alto. É, rapaz. E eu acho muito sagaz essa ideia do coaching. O time, como um todo, eu acho bem interessante. Eu não faço ideia de como é que eu uso isso aí, mas eu acho bem interessante. criativo, Tudo que eu sei criativo. é que esse Gastrodon esquisitíssimo, ele é, tipo, muito bom contra chuva e contra o Dondoso e no resto ele só não aparece. Eu imagino que ele seja aquele famoso conserta matchup. Isso. Atrapalha bem isso. Dondoso, Porque se você atrapalha Charlotte. Porque se você ver, você tem o quê? O foco do time é em Sneasler de coaching. Você tem 4 Pokémons que se beneficiam do coaching, alguns mais, outros menos. E aí você olha e fala, putz, tem um Pokémon muito forte no meta que ignora meus buffs, né? Toma a lesma. Sim. Bom, falando o suficiente de argentino, já deu. Vamos comentar então um pouquinho dos brasileiros que foram bem. Eu queria primeiro começar pro Renves, falando do time do Renves. Se puder dar uma breve ideia, comentar um pouquinho do seu time, se tiver alguma experiência que você queira comentar também sobre usar o time Tentar durante ser o torneio. Tentar ser um pouco breve, se possível. Mas sim, não sei se o que está mostrando na tela, imagino que Estou sim. mostrando o seu time. Mas o meu time, super saudável, meu time, é uma mistura de Rain com Mouseape. Então eu peguei 2 cores e falei, vou juntar porque sim. Mentira, não foi só assim, mas tudo bem. Mas durante algumas semanas antes do torneio eu estava muito viciado em chuva e eu senti que pra mim era esse momento de usar, essa era a causa do torneio porque era o que eu estava acostumado a usar. Só que eu não conseguia encontrar os aliados da chuva. Eu tava Garchomp, King tipo, mais que seja forte, eu queria algo me sentir mais confortável. E aí, depois de ver um time report de Baltimore, de um rapaz que jogou de chuva com Mouseape, só com uma outra versão um pouco mais bulky, me deu uma estalada na cabeça e falei, poxa, cara, eu gosto muito de Mouseape, funcionou pra esse rapaz, lutador
maravilhoso no formato atual, por conta dos 1000 alvos pra gente clicar Dream Punch, principalmente estava com muito medo de King Gambit. Falei, rapaz, vou tentar. E magicamente comecei a vencer com o time. Então eu falei, poxa, tá aqui meu time. É óbvio que eu fui adaptando coisinha a coisinha, tentando encaixar um com o outro, porque eu acho que, querendo ou não, sinergia não tem muito grande chuva com o Mouse Ape. Eles não jogam muito bem junto. O Mouse Hold até consegue ajudar com o Archaludon, aquele famoso combinho lá. Mas de uma maneira, sinergia não tem muito boa, não. Então, os últimos dias eu tirei pra poder me acostumar com isso e tentar encaixar o máximo que eu conseguisse. E o que eu sentia de maior vantagem desse meu time, que eu senti durante o torneio, era que meu oponente não tem ideia de qual lead eu vou dar até eu dar o lead. Eu tenho uma gama absurda de leads pra dar. Várias combinações possíveis pra dar, que eu sei que eu vou fazer e meu oponente não sabe. E por algum motivo, eu não sei se foi experiência, eu não sei se foi eu tava num bom dia, eu simplesmente percebia qual era o lead ideal pra aquele momento. Então no jogo 1 eu sabia que o meu oponente ia fazer tal lead, então eu dava um counter lead. Aí no jogo 2, tu vai fazer isso, agora eu dava um outro lead. E sempre ficava numa vantagem. Eu acho que, eu não contei, mas se eu joguei 25 partidas e eu fui surpreendido em 4 leads, foi muito. Que no resto eu com certeza dei um lead certo. E isso, eu posso até comentar inclusive na minha partida no top 16 contra o Caju. Que o matchup não era um matchup fácil, era um matchup que o Victor Kidd pode falar melhor, que tipo, é jogável, que é Vivillon. Era muito jogável, se ele vai me botar pra dormir, com os turnos eu durmo. Se ele vai acertar, o que vai acontecer? Eu tive que room, Porygon 2, etc. Vai ser chatinho. Só que se eu acertar o lead, tô gigante. Minha vantagem é absurda. E por algum motivo eu falei, eu sei que ele vai fazer. Eu dei o lead que dá counter nisso, fiquei na vantagem. Aí no jogo 2, eu sei que ele vai fazer. Então outro lead que ficou na vantagem. Então, acho que minha principal arma nesse torneio foi justamente esse. A pressão de lead que eu soube explorar muito bem. E acho que é isso. Perfeito. Eu posso comentar. Eu esqueci de comentar uma partida, se eu puder comentar. Fica Tem uma que eu queria comentar. Foi a partida do dia 2, primeiro round, contra o chileno, que tava jogando de Porygon 2 Ursa. Raviena, isso. Por que essa partida me chamou atenção? Porque o Zape destrói o Saluna com P2 se for bem jogado, bem posicionado. Óbvio que Regifish não funciona, mas nos dois normais, mas destrói todo o resto, Drain Punch é top, enfim, o Zape joga muito. E geralmente, o que atrapalha o Zape no meu treino era o Flamengo, porque o Flamengo consegue dar um dano absurdo, pegar até nocaute se eu fizer besteira. Só que ele não tinha Flamengo, ele tinha um Rillaboom, que deixava minha vida muito mais fácil. Então eu falei, sim, curava o Malzape, exatamente. E eu pensei então comigo antes da partida, esse rapaz com certeza vai esperar meu Malzape de lead. Ele vai esperar com força meu Malzape de lead. Eu não vou dar Malzape de lead. Eu vou deixar o Ape atrás e vou entrar ele no turno 3, 4, quando eu sentir que ele tá um pouco mais desmontado. E foi exatamente o que aconteceu. No turno que eu entrei de Annihilate, eu entrei setupando e entrei no Parting Shot. Ou seja, meu oponente não esperava de jeito nenhum. Meu Annihilate chegou lá com 200 de base power do Red Fist, 250, mais 3. Traduzindo, o jogo acabou. Então, caixão. Essa era uma parada que eu gostava muito de explorar nesse torneio, que eu gostei muito de explorar. Caso tentar não jogar tão óbvio assim, tu tá esperando a Basculate no Pelipper, eu vou ter Basculate no Pelipper, mas ele só vai aparecer junto no turno 3. No turno 1 tu não vai ver isso agora. Pra ver se eu consigo te desmontar no começo, no meio. Acho que é isso. Perfeito. Eu tenho uma pergunta que eu acho que fica interessante de fazer sobre o seu time. Por que Spell Tag na Annihilate? Eu ia perguntar a mesma coisa. Maravilha. Pra quem joga de Malzape, sabe que a Annihilate não consegue pegar nocaute em Among Us com um golpe. Se você tupar o Beat-Up, tu tá 4 de Red Fist já, 250 de base power, e tu bate naquele cogumelo e ele fala, não, eu aguento. E te bota pra dormir. Então, geralmente, pra tu lidar com isso, tu tem que dar um taunt antes, ou follow me, sei lá, tu tem que fazer essas jogadas. Spell Tag, tu fala, eu vou bater no meu Annihilate e teu Archaludon e teu Among Us, que os dois tancavam o Red Fist, vão de caixão. E essa é uma conta bizarra que as pessoas que enfrentavam o Annihilate não esperavam. Por exemplo, no round 2, no suíço, do dia 1, eu enfrentei o Sevas. E no jogo 2, eu decidi ir pelo plano de Malzape, setupei o Annihilate e dei Red Fist no Among Us dele e ele morreu. E a cara que ele fez foi... Aí eu, mata. É esse tipo de conta que o Spell Tag fazia delicinha. Qualquer tweet podia ser... Pode Diga. Não, é que eu fiz a conta bem rápido. Eu vou cortar, é isso, eu vou ser mal educado, desculpa. Pode cortar, desculpa. É que eu fiz a conta aqui rapidinho, que eu fiquei curioso, né? Tipo, pô, depois de um build-up, quanto que o Rage Fit fica com o Spell Tag? Ele fica com o mesmo base power que se você tivesse tomado um build-up a mais, um hit a mais.
O que Basicamente pra mim é isso. insano. É uma cal É bizarro. muito boa. É bizarro, porque de fato, tipo, normalmente as pessoas não calculam, vou aguentar um Rage Fist, porque, pô, é insano o dano disso. Só que querendo ou não, tem algum Pokémon ou outro que tanca. O Multiscale do Dragonite tanca, por exemplo, o Archaeolodon tanca, o Amogus tanca. Então, se tu pegar de surpresa esses Pokémons e matar num hit, é maravilhoso. O Dragonite, inclusive, eu não consegui matar. Eu acho que o Rage Fist tava assim trocado, eu dei Rage Fist nele, na fé de que ia matar um Scale, ele tancou com peteleco. Eu fiquei, droga, Mudscale é broke. só mais um. É, o Multiscale é muito broken. Justo, perfeito. Bom, dito isso, seguir pro próximo, que eu pulei o Luiz, porque eu acho que vou comentar dele junto com o meu, no caso. E também um pouquinho sobre o time do Caju, que é o time de Vivillon. E eu queria dizer que sim, eu peguei a Vivillon do Havaí. Eu só precisava dizer isso em público. Muito obrigado, Victor Rashid, que me ajudou com isso. O Rems também me ajudou com isso, mas eu não lembro, no final das contas, de quem que foi, de onde que eu peguei a Vivillon. Mas foi Rashid. Foi do Rashid? Ok. Eu queria dizer que esse time eu acho muito interessante, porque a primeira vez que eu pensei em Vivillon, eu achei que, velho, isso é uma piada, isso não é verdade. Aí eu montei um time de Vivillon, joguei na Ladder, peguei top 100. Aí eu, uai, tá bom, parei, voltei um tempo depois com outra versão de Vivillon, peguei top 100 de novo, eu, uai. Aí na brincadeira eu deixei a conta cair mais um tiquinho e tal, testando outras coisas. Nas vésperas eu falei, mano, tentar o Vivillon de novo. Eu peguei top 100 de novo, eu, uai, isso não é possível que esse time é bom. Eu falei, aparentemente vamos com ele então. Eu genuinamente achava que eu ia fazer 0-3 drop no regional. 0-3 não, mas eu não achei que ia fazer date com aquele time. Eu não achei que o time era bom de verdade. Mas eu ganhava e eu fiquei tipo, vai. E aí é impressionante como que esse time tanto o meu quanto a versão do Luiz, que tem Incineroar no lugar de King Gambit, é um monte de bicho bom que em tese não era pra funcionar porque o timing não encaixa muito bem. Só que aí você dá Sleep Powder, as coisas dormem e aí você tem o tempo pra fazer tudo e aí qualquer Pokémon é muito roubado. E eu gosto muito da Vivillon como uma opção intermediária, porque se você pega pra analisar esse meta é sobre redireção. Todos os times, na verdade, têm redireção. Se você não tiver, tipo, dondoso. E a sua escolha de redireção diz muito sobre o seu time. Vocês podem olhar que, tipo, se o time tem Mouse Hold, ele vai tender a ter certos Pokémons. Se ele tiver Electabuzz, ele tende a ter outros. Se ele tiver Amoonguss, ele pode tender a ter outros. A redireção está caracterizando muito os times. E nessas horas, Vivillon aparece como um Amoonguss em que você quer o sleep mais imediato, mas você também não quer fazer doideira de todo Screll. E sem contar com compressão ofensiva, já que o tipo lutador tá começando a aparecer. E é impressionante como que foi o time certo na hora certa. Porque era a janela de tempo em que Vivillon é muito forte e as pessoas não respeitavam de verdade ainda a Vivillon. No mesmo tempo em que Garchomp estava explodindo de usage e outros Pokémons estavam muito eminentes. Então, por exemplo, King Gambit estava muito gritante e aí ele toma Sleep, o Black Blast toma Sleep, ele toma Fuquake, tem o Paragon 2 para bater. Eu acho muito interessante como que esse time começou como uma brincadeira, porque eu fui atrás dos criadores do time, de um dos criadores de uma das versões de Vivillon. E eu mandei, tipo, toda uma documentação explicando por que eu queria usar Vivillon e tudo mais, pedi feedback do cara e tal. E é muito interessante como que o time não parecia estar pronto. E eu acho que não tá 100% pronto ainda, por mais que essa versão do Luiz provavelmente deve ser a melhor. Mas ele é muito redondinho, ele é muito interessante, como que ele lida com muitas opções que tinham no meta. Eu acho que... Paladino, você enfrentou alguma Vivillon? Eu perdi pra uma Vivillon. Ótimo. Então todo mundo enfrentou uma Vivillon. Então todo mundo soube o desespero que era um potencial Sleep Powder.
Eu quero dar um conselho pra quem for enfrentar Vivillon, tá? Se você for enfrentar uma Vivillon e sua lead tiver taunt, use o taunt. Não fica. Não, espere que seu oponente seja maluco. Não espera o Hurricane. Pode dar o taunt que resolve tua vida, tá? Sim. Eu ganhei partidas, por exemplo, contra a Ravenna que eu, genuinamente, eu dei lead Vivillon, eu cliquei Sleep Powder todos os turnos e bati contra o slot. Era Sleep Powder porrada. Ele tomou 3 turnos de sleep em 2 bonecos, quando ele conseguiu pensar em jogar, eu tava com 4 Pokémons e ele com 1,5. E aí eu falei, joga, então, joga. É muito doido, é muito doido. É surreal que Vivillon tá jogando. Né? Mas eu acho que o detalhe que eu queria mesmo comentar do meu time era sobre o King Gambit Black Glasses, não Black Glasses, o Safety Goggles, que foi uma call que eu fiz, o Humph fez e o Ramps fez. Na verdade, não é uma call minha, eu copiei 100% essa call do Ramps. O Ramps argumentou, eu briguei, cismei, no final eu falei ele tava certo, me desculpa. De que King Gambit Black Glasses, ele é muito interessante. Black Glasses não, desculpas, Safety Goggles. Como que tem Pokémon que, por exemplo, contra Among Us. Teve pessoas que deram lead Among Us. Foi o quê? Among Us e Porygon 2 Teraflying, eu acho que foi isso. Foi alguma coisa nessa pegada contra mim. Nem, não toca. Eu olhei, eu pensei, Swords Dance. E aí eu só dei Swords Dance infinito. E o cara não fez nada. Eu só bati depois. Como eu tinha Depois comentado, eu tava usando o King Gambit Safety Goggles e o sentimento que eu tinha era esse. Se o King Gambit muito fácil de posicionar, eu só falava, dança, gatinho, dança. E ele dançava. E dançava. E dançava. Depois fazia o doguesa. Perfeito. Então é isso. Esse bicho aí, depois de Surge Dance, dá desespero, cara. Exato. E, bom, é um time Inclusive- muito redondo. Eu recomendo as pessoas testarem. Inclusive, pra quem não sabe, o criador não está aqui, mas imagino que o Kid ia querer comentar eventualmente. Um time nesse regional tem um Pokémon bizarro por conta de King Gambit. King Gambit assustava esse jovem e ele decidiu, que tal Poliwrath? Será que Sim. Poliwrath é uma boa call? Esse é o foreshadowing do Poliwrath. Mas antes da gente falar do Poliwrath, eu queria que o Paladino falasse sobre o time dele. Porque eu não entendi o time dele. Eu queria Tá. um comentário. Vamos lá então. Eu vou tentar contar a história bem breve. Como eu era um brasileiro que se classificou pro Worlds, porém não tinha dinheiro pra ir pro Mundial, desde que saiu o Regulation H, eu estava jogando Regulation H no Showdown. E eu olhei e falei, caraca, na Inteiro de Alola tá disponível, é um Pokémon que eu gosto, vou usar pra brincar. E eu fui jogando, cara, eu tava lá na top ladder, tipo top 50 por umas 2-3 semanas, e ela tava funcionando. E eu tava com o time balance bonitinho, né? Goldengo, Incineroar, Among Us, bem genérico, funcionando. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui tá muito forte, eu vou levar pro regional, estou ganhando muitos torneios online. Até eu descobrir o Pokémon que me fez ficar sem dormir até 3 dias antes do regional. King Gambit e Sneasler. São 2 Pokémons, mas vocês me entenderam. Eu não tinha jogo nenhum contra esse core. E cara, toda vez que eu caía contra esse não. O Electabuzz nem tanto, mas o King Gambit com o Sneasler, o time de cara. Electabuzz que eu digo. Ah, sim, isso sim, é. E cara, eu tentei de tudo pra counterar isso aí. Tentei Volcarona Covert Cloak, que funcionava, mas tipo, tudo podia errar Hit Wave. Tentei o Ursaluna Blood Moon, não funcionava. O Electabuzz ajudava, mas aí eu tinha que... o melhor time com ele era King Gambit e Sneasler, que eu não queria levar. E aí, chegou a semana do regional, eu tava sem time nenhum. A minha melhor ideia era uma Volcarona, Terra Blast e Terra Dragon, que era muito divertido, mas muito ruim. E aí eu tava com o Breno na minha casa, né? O Breno Tetsu, que jogou regional também, pegou Deishu. E aí a gente foi dormir. Eu deitei assim, não conseguia dormir. Tava pensando, porra, cara, King Gambit Sneasler. Aí pensei, tá. Deve ter algum Pokémon que no mínimo resista um e ameace o outro, né? Aí abri alguns sites pra ver, pô, quem que tanca as combinações de golpes. Aí vi lá, porra, Annihilape existe, né? Só que Annihilape, pra ele funcionar, na minha cabeça ele precisava de Mouse Hold, e é verdade. Só que eu não gosto do Mouse Ape tradicional, porque eu acho ele muito linear, sabe?
se você abre com ele, as suas opções são, tá, eu vou dar Follow Me, eu vou talvez dar um Super Fang, um Taunt, aí eu tenho que dar Beat Up. E eu não gostava dessa passividade que o Mouse Hold tinha no time. Aí eu pensei, cara, eu vou meter Population Bomb, porque esse é forte, ele bate muita coisa. E é um Pokémon que pra mim dá muito dano. Eu ainda tenho a opção do Beat Up e tenho a opção de Follow Me, né? E aí fui montando o time. Deixei na Inteja Lola, porque como eu não ia ter Friend Guard, eu ia ter Technician, eu precisava ter alguma opção a mais de controle de dano, que o Aurora Veil era muito quebrado, na minha opinião. O Freeze Dry foi pra time de chuva. E aí Disable Encore pra mim O Encore era muito bom porque parava o Sucker Punch, e o Disable me dava algumas win conditions muito boas contra alguns Pokémons, né? Que você forçava eles da Struggle. Eu, inclusive fiz um Muck de Alola ficar dando Struggle, foi uma sensação muito boa, tá? E também eu descobri ao decorrer do torneio que Disable praticamente para todos os Pokémons Choice. Então pra mim foi uma call bem da hora. E aí eu casei com o Goldengo porque eu quero algum atacante especial. E aí a primeira versão do time era com Rillaboom e Incineroar, porque eu falei, cara, foda-se, dane-se, eu quero Double Fake Out e controle de terreno, e é isso. Joguei umas 6, 7 partidas no Showdown junto com o Breno, e ele falou, cara, se o Incineroar não tá fazendo nada, você não tá levando nenhuma partida, coloca outro Pokémon, bota Talonflame. Botei Talonflame. Joguei outras 6, 7 partidas, falei, é isso, gostei, vai ser engraçado. Levei no challenge que tinha na quinta-feira daquele dia. Fiz 2-1, e aí eu peguei um pouco mais de manha com o time, né? Eu vi algumas outras paradas, por exemplo, eu podia startar de Goldengo, dar redirecionamento com o Mouse Hold, setupava e aí entrava com o Talonflame e sweepava, fiz isso algumas vezes. E era um time que eu tinha gostado de utilizar. Eu falei, vai ser isso. Montei puramente, porque as vozes da minha cabeça falaram, é forte contra Kingambit e Sneasler. E, cara, não deu outra. O primeiro dia, eu só enfrentei esse time uma vez. Foi bem complicado passar pro Day 2, não vou mentir. Mas aí a Cal, ela se pagou no Day 2. Porque eu caí contra Gustavo Kengo, jogador muito bom, tava de Kingambit e Sneasler, 2-0 foi matchup fácil. Segunda rodada, Pedro Fialdini, mesmo time de Kingambit e Sneasler, pô, o cara foi campeão de um regional. 2-0 também, porque matchup me ajudou muito. E foi uma partida difícil porque ele tava jogando muito bem. E aí eu joguei contra o Catel, que tava com o mesmo time do Agate. Ele não tinha Sneasler, porém, o fato de que ele tinha 2 Pokémons Choices que eram muito importantes pro time, fez o Disable ser, tipo, essencial ali pra ganhar, sabe? Então, assim, as 4 matchups pra mim no Day 2 foram muito vantajosas, sabe? Então eu acho que foi uma call que se pagou bem. Ainda dá pra refinar muito esse time, porque, cara, eu montei ele em uma manhã, tá ligado? Eu não pensei em nada, eu não calculei, eu só falei, vai, é isso, é o feeling. E deu certo. Tá certo. É assim que eu acho que boas ideias nascem. Eu te entendo, eu entendo perfeitamente. O meu time foi decidido também na véspera, e eu também não acho que tá perfeito. Mas, tem muito que refinar. Eu achei curioso desse teu time, que eu até pensei na hora, inclusive, que como tu não queria, comentaste agora, tu não queria mouse hold passivo, e eu enfiei um Population Bomb nele e o Beat Up. E eu tava doido pra enfiar isso no meu time. Eu queria fazer o mouse hold exatamente com esse mesmo site que tu tem. Só que eu queria muito em cima da hora, e eu não me via conseguindo jogar sem taunt contra alguns matchups, e eu não tive a coragem que tu teve. Eu falei, não. No meu caso resolveu porque eu tinha o taunt do Talonflame, né? Talvez o maior problema desse time é que ele tem suporte demais, sabe? Tipo, o Talonflame, beleza, ele tem Brave Bird e Flare Blitz, mas não bate muito. A Ninetales de Alola tem Disable Encore que enche o saco? Sim, mas isso é role de suporte. E o Rillaboom, eu rodei Terragrass de propósito pra pegar Basculegion, né? Porque o Grass Glide, ele só é nocaute garantido se você dá com o Terra. A maioria consegue resistir. E ele é um Pokémon que, tipo, beleza, tem Fake Out, ele dá um bom dano, mas também não tem esse poder de carregar a partida. Aí o dano ficava nos outros 3 mesmo. Perfeito. Eu acho interessante. É um monte de Pokémon que eu não sei usar. Eu o parabenizo por isso. Eu brinco com os meninos que eu não sei usar Goldengo. Eu usei o Goldengo, eu perdi quase todas as partidas que eu levei o Goldengo, porque eu simplesmente esse Pokémon não funciona na minha mão. Então, pessoas que sabem usar Goldengo de verdade têm muito meu respeito. O problema do Goldengo é que Kingambit tá muito forte, sabe? Então, pra fazer o Kingambit funcionar, você tem que
Dislexia. Pra você fazer o Goldengo funcionar, você tem que usar ele com Pokémons que counterem bem o Kingambit. Que nesse caso foi o Annihilape. Eu confesso que eu tive a ideia desse core baseado no Regional de São Paulo que teve no ano passado. E um dos cores que eu mais enfrentei foi Mousehold, Annihilape e Goldengo, né? Que é Ratinho Double Ghost. Sim, eu lembro desse jornal. E, ok. Por fim, tem vários times interessantes, com várias peculiaridades, a gente ficaria muitas horas aqui comentando todos eles, mas acho que deu pra passar bem pelos primeiros times. O outro time do top 8 era um Dondoso, que eu acho que não tinha muita novidade. Mas por fim eu queria comentar do time Eu do perdi Luciano. pra aquele lá, inclusive. Então, eu queria comentar um pouco do time do Luciano, porque eu tô incrédulo de que isso funcionou, e assim, o Luciano só não foi mais longe porque ele foi hackeado, mas tudo bem, faz parte. E o Rams queria muito falar do Poliwrath, fale do Poliwrath. Você tem 1 minuto pra falar do Poliwrath. Cara, é aquilo, né? Sabe quando tua mãe fala, a gente vê lá em casa? Foi assim o Luciano com o Poliwrath. Ele queria muito Urshifu, mas na casa dele só tinha Poliwrath. Resumindo, foi isso. Mas falando sério, ele contando da história dele do Poliwrath na run, ele falava: João, eu levo o Poliwrath quase sempre, e o Poliwrath faz o trabalho dele, que é clicar Close Combat e clicar ali que deixa na chuva, ter a água. Querendo ou não, esses golpes, por mais que o Poliwrath não seja aquele Pokémon mais forte do universo, a base dele de ataque, se eu não estou enganado, é 95, que é fraco. Só que com esses multiplicadores de Close Combat tá muito em alta, do tipo lutador, no caso, ofensivamente falando, e Liquidez com Terra na chuva, de repente tu consegue pegar Chaos. E de repente tu tá bem posicionado. E o principal ponto dele era justamente porque o time tava sofrendo muito pra quem Gambit Snizzler, que nem o Paladino. Eu também tava. Por isso que eu dei uma mudança bem grande pro time, pro Annihilape. Ele foi pro Poliwrath. Eu só não segui a call dele porque eu tava com medo de passar vergonha. Tipo, ele tava muito convicto, tava dando certo. Eu tava, não vai não, hein? Talvez sim, porque tu sabe jogar bem, mas não sei não. Aí do nada ele tava ganhando lá com o Poliwrath dele. É isso. Eu queria ter visto a cara dos oponentes dele vendo um Poliwrath e pensando, Também. é o quê? Ele escreveu Isso errado, faz era mesmo? pra ser Politoad? Eu acho que o principal é os oponentes perguntando quais são os base stats do Poliwrath? Mano, tu deve se perguntar, ninguém tem conta Qual é de a speed Poliwrath. do Poliwrath? Eu não Eu sei. tenho- speed. Ninguém Eu sabe. tenho minhas cara. dúvidas se o Poliwrath passa uma Dragapult no Swift Swing, tá ligado? Pois é, ninguém deve saber esses detalhes. Tipo, será que o Close Combat mata o Martelo no mesmo? Acho que não, né? Aí metia a Carioba, morria. Acho que esse punch não matar o Garchomp não, morria. E eu Que achei deixa eu matar minha Também não, Didi, né, pai? morria. Calma, aí também não. Mano, o cara é um girino com luvas e um sonho. Tu quer o quê? O que eu acho mais Até engraçado- Magikarp, pô. Eu achei engraçado que eu vi gente comentando nos grupos que falou, nossa, Poliwrath, né? Nossa, ele de Belly Drum tá bom. Pois de é, Belly né? Drum, sim. Aham. É exatamente o Belly Drum que ele vai fazer. É. Mas, pois é, além disso, ele também tinha o Raze, né? Que, querendo ou não, eu e o Luciano, a gente tava montando junto no começo do time. E a gente tinha Clismog no Among Us, e como a gente comentou antes, o Protect é muito forte. Tu não ter Protect, tava me dando gastura, tava dando gastura nele. E o fato dele colocar um Raze no Poliwrath, permitiu magicamente ele tirar o Protect do Among Us. Então, querendo ou não, ele ajudava quando a gente abre o Dondoso, por mais estranho que seja, porque Choice preso num golpe de status é estranho. Só que o Dondoso também tá preso, né? Acaba que os dois estão presos, tu pode trocar ele não e resolve. Então faz sentido. Sim, com certeza. E você tem trocas, né? Você tem Artelon, você tem Among Us. E mais Sim, um com com certeza. Gambit Safety Goggles, eu acho que virou uma tech brasileira mesmo. E querendo ou não, os caras me escutam, né? Às vezes quando eles escutam, eles vão longe. Aí quando eles não me escutam, eles colocam torco, dá nisso. Isso é papo off, desculpa. Olha, eu queria dizer que o Kaliice, teve um Kaliice com o Turco que foi longe, o Turco Mbappé foi longe, você só não acreditou no potencial da ideia ruim que eu tive. Que bom que eu não segui a ideia também, por ser sincero, porque o time teria ficado horrível. Mas, né? Bom, é isso. Eu vou colocar assim, na VR, eu posso colocar na descrição, mas vocês podem procurar Victor Road também. Vocês conseguem ver o time de todo mundo que foi bem em Joinville. Tem várias pessoas, eu realmente não tenho como falar de todo mundo, mas é uma referência muito boa do que vem daqui pra frente, porque eu acho que é meio que o exemplo que a gente tem do que é um torneio, o que são as escolhas de brasileiros nesse meta, é esse torneio, sabe? E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre que conclusões vocês tiveram desse torneio em termos de meta brasileiro, o que vocês
pensam daqui pra frente e tudo mais. Enquanto eu vou mostrando um pouco sobre isso no Web Mouse aqui. Vou falar rapidinho o que eu penso, você pode discordar ou não. Mas eu tinha um preconceito mesmo, um pensamento já embutido em mim, que pensava que brasileiro, no geral, só joga de Hyper Office, no 12 pro 7 Plan e Sol e botões. Então tava com assim, minha mentalidade que eu ia enfrentar muito isso. E provavelmente teve no torneio, posso não ter visto muito, mas provavelmente teve sim. Só que o que eu percebi nesse torneio é que as pessoas estão começando a ser muito parecido com os torneios gringos. Os times que estão fazendo sucesso nos Estados Unidos, da Europa, da vida, estão começando a aparecer aqui também. Esse time de King Game Disney não era um time que eu imaginaria que ia estar comum no regional do Brasil se eu tivesse com o pensamento do ano passado. Nunca ia imaginar que o pessoal tá usando esse time. Não que seja forte, só que não é a cara das pessoas daqui, eu sentia isso. E então, mais gente usando esse tipo de times de Vivilho, por exemplo. Então, eu acho que o meta tá de fato começando a convergir pra um Europa versão BR, por assim dizer. Estados Unidos versão BR. Ainda não tá igual, não tá. Mas tá indo pelo caminho, talvez. Eu sinto isso. Pode ir. Cara, a primeira coisa que eu tenho que comentar sobre o Meta BR é que se o Meta BR tivesse alguma música tema, seria o pianinho da Cynthia. Porque o tanto de Garchomp que estourou, e isso vai fazer subir na NT e o Jalola também, o que com certeza eu fico muito triste, é surreal. E a impressão que eu tô tendo de todos os regionais que estão rolando, que rolou Baltimore, rolou Joinville e Dortmund, é que vai ser um meta muito baseado em... Não muito baseado em meta-call, mas tipo, quem tiver uma call muito boa para aquela semana do evento, vai ter uma vantagem muito grande. Porque as mudanças de times, elas estão sendo muito rápidas, sabe? É um meta que eu tô jogando desde o início. Um dia eu tava. Uma semana eu enfrentava, sei lá, muito Chandelure. Na outra eu comecei a enfrentar o Typhlosion Hisui. Na outra veio Kingambit Sneasler. Na outra ficou Garchomp e Vivillon, sabe? Então, eu acho. A gente vai ter os times fortes que vão ser tipo. Você sempre vai ter que estar pronto pra ele. Mas são times que dificilmente eu vejo ganhando torneios. Exceto se for na mão de um cara que é, assim, muito bom. Porque o core mais forte do momento, na minha opinião, era o do time que eu apelidei de Volcalance, né? Que era o balance de Volcarona, Kingambit Sneasler e um redirecionamento. Se você for ver, só tem um no top cut de Joinville. Não é nem top 8, top 16, no top cut. Todos os outros caíram antes. E o único Volcalance que ficou no top cut, ele é um time muito não ortodoxo, sabe? Uhum. Porque ele tem essas testes diferentes, tem o Baxcalibur, tem o Gastrodon. Então eu acho que isso é uma parada que pra quem vai jogar competitivo tem que se espertar nesse meta. No fim do meta pode até que prove que eu esteja errado, mas a impressão que eu tenho é que a gente não vai ter um time ortodoxo, balance, tipo, você não vai ter o Calyrex, o Chifu, Incineroar, Rillaboom, isso aqui é forte e pronto. Não vai ter isso. Você vai ter que sempre estar adaptando pro meta, vendo o que vai estar forte naquele dia e é isso. Eu gosto muito da opinião de vocês dois, eu concordo. Eu vejo esses metas sem restrito, vamos dizer assim, sem lendários, de certa forma, como uma corrida maluca, sabe o desenho, Corrida Maluca? Em que potencialmente todos os cores podem estar em qualquer posição do ranking. Assim como todos os corredores da Corrida Maluca, eu acho que tirando o Vigarista, já pegaram o primeiro lugar em pelo menos uma corrida. É como se fosse realmente aquela corrida de cavalinhos em que os cores eles vão evoluindo e em certa janela de tempo um core tá com evolução melhor. Então, por exemplo, uma coisa que provavelmente vou comentar mais no episódio da semana que vem, fazendo um spoiler, é sobre como que os cores de King Gambit com Primarina e Sneasler estão evoluindo na medida em que eles estão testando opções no lugar do Electabuzz. Enquanto que, por exemplo, os times de Volcarona ficaram engasgados e travaram no tempo. E aí outros times passaram na frente. Só que o fato desses times passarem na frente pode fazer com que uma nova versão de Volcarona surja. Talvez a versão do Juanf vire a nova versão de Volcarona, não sei. Vai ser realmente assim, se você quer ir bem no like, que eu imagino que é a nossa próxima grande referência, você vai ter que
e estudando de pouco em pouco as mudanças no meta. E justamente por isso que eu espero poder trazer pra vocês essas mudanças no meta nos próximos episódios também. E eu só queria comentar também que um dos motivos de eu achar que o Volcarona flopou foi a subida de dragões. Então, olha, em questão de algumas semanas, Volcarona bomba, aí em resposta dragões sobem, em resposta Ninetales sobe. Sabe, tipo, é um dominó gigante, e esse dominó vai continuar, provavelmente, até acabar o formato. É claro que vai ficando mais complexo daqui pra frente, e talvez mais raro, ou mais intenso o efeito dominó. Intenso no sentido de que a queda vai ser mais intensa da peça, mas vai ter uma evolução muito interessante. E finalizando sobre o meta brasileiro, eu tinha o mesmo viés que o Rems, eu realmente fui surpreendido. Em especial porque eu realmente achava que o brasileiro jogava muito de Hyper Offense, então eu achava que ia ter muito Typhlosion, que ia ter uns tailwind maluco, não sei o que. Mas se você pega pra olhar, teve 14 Talonflames, ok, beleza. Mas teve 5 Whimsicott, quer dizer que Typhlosion de Hisuian mesmo teve só 3. Hatterene, Lilligant, teve só 3 também, então tipo assim, em geral, as pessoas que foram pra Joinville comitaram em times consistentes que estavam vendo os gringos usarem. Então o meta brasileiro está se mostrando muito mais um meta baseado na gringa do que clicação de botão. E eu gosto disso, quer dizer que o Brasil está ficando mais forte no VGC. Com certeza, com certeza. Muito mesmo. Bom, eu acho que é isso que nós temos para o Joinville. Alguém tem alguma consideração final? Eu tinha alguma coisa pra falar, mas eu esqueci. Eu acho que uma última lição que a gente pode ter pra Joinville, talvez, é que, cara, se você tiver uma ideia e ela parecer maluca pra você, testa, tá ligado? É um meta de call, vai lá. Às vezes a tua call vai ser a campeã do like ou 0-3, mas você tem tempo pra descobrir. A linha Sim. tênue entre sucesso, como que a gente falou, entre a linha tênue 1100 e 1700 tá bem aqui, tipo. Lembrei. E sobre isso aí da Volcarona perder pra Double Dragon, eu já inventei a adaptação do Terra Blast Terra Dragon, tá? Depois de um Priver Dance, é 2-hit kill no Arcaludon. Ele acabou de criar o Ultimate Hash, né? Hash era melhorado. Não falei isso. Não brinque com o meu coração desse jeito, Regis. Pra explicar meu Hash não é o meu favorito. Mas ok. Bom, eu acho que a gente se estendeu bastante, acho que a gente comentou várias coisas bem legais. Obviamente tem muita coisa pra ver ainda. Mas aí fica de dever de casa pra você que tá assistindo. E é isso. Muito obrigado por participarem, muito obrigado por comentarem tanto e trazerem tantas opiniões. E parabéns de novo pelo resultado de vocês no regional. Igualmente, pô. Para mim pode também, né, mano? Obrigado. Paladino, você vai pro LEC? Vou, já tô confirmado. Perfeito. Então nós três nos vemos lá. Espero que os três vá bem de novo. E se tudo der certo, os três no Mundial também. A gente não se enfrenta. Se tudo der certo, a gente não se enfrenta no like. Deixa isso pro top 4 do Worlds. Pode ser também. E é isso. Alguma consideração final? Não, é isso. Valeu pelo convite. É sempre bom falar de VGC, por mais que eu não seja uma pessoa muito extrovertida da vida. Mas falar de VGC é legal. Desculpa ocupar muito tempo aí. É nóis. Eu que agradeço. Queria também agradecer o convite aí, por essa oportunidade, esse espaço, né? E, pô, incentivar a continuar o bom trabalho pra quem tá assistindo aí, ó. Eu não vi o Kids pedindo pra deixar like ainda, não. Deixa like, se inscreva. É verdade. Se inscreva, comenta aí, fala o que tu achou, quem próximos convidados pra ele encher o saco do Kids. Comenta, nem que seja pra falar, mano, não chama esse paladino pra participar nunca mais não, que ele é chatão, porque dá engajamento, velho. Pode fazer isso. Eu sou obrigado pelos meus amigos a divulgar o canal, porque eu mesmo não gosto. Mas bom, eu não vou mais comer o tempo de vocês. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.